Vamos falar mais sobre isso então. Nosso entrevistado hoje está em Ribeirão Preto, é o Marcelo Jaburoi. Bom dia, obrigada pela sua participação com a gente aqui. Marcelo, explica pra gente como é que eu faço essa fatia, né, do meu currículo para relacionar com aquela vaga e falar isso em poucos minutos. Bom dia Elisandra, bom dia a todos. Na verdade é importante entender qual é o cargo, qual é a função, né? Qual é a empresa, qual é o perfil da empresa, porque o tempo normalmente utilizado ele é pequeno. Então é importante que a gente tenha informações das mais detalhadas o possível para ser eficiente, efetivamente, quando você tem que passar as informações. Marcelo, dá uma dica para a gente então, também tem uma pergunta que acho que é importante a gente dizer para o pessoal que vai gravar um vídeo currículo. Como faz então? Escreve antes, usa algum aplicativo para ajudar nessa hora? A gente viu o exemplo aí na reportagem, né? Isso é legal? É interessante pensar nisso, Guilherme, porque é um processo de preparação, né? Nós não podemos entender que você vai conseguir passar uma boa mensagem sem se preparar adequadamente. Inclusive a gente vê na reportagem o candidato, né, que se filmou 32 vezes, né, e não entendeu que ainda estava com boas condições, ele foi aprimorando, e é esse o ponto, né? Nós não podemos entender que nós vamos fazer de primeira e a coisa vai sair com excelente qualidade. Então, escrever o texto pode ser muito interessante, não necessariamente para decorar o texto, porque a mensagem ela deve ser natural, né? Do outro lado, a pessoa quer entender quais são as suas competências, quais são as suas capacidades, qual é a sua capacidade efetivamente de resolver os problemas da empresa. Então, falar de maneira natural é importante. Isso não impede que você prepare um texto, prepare em blocos de informações, mas depois, no momento de passar, pode ser que você deixe o texto de lado, né? Se lembre dos principais blocos e passe a mensagem de maneira bastante natural, tá certo? Porque do outro lado a pessoa quer saber qual é a sua capacidade de resolver os problemas da empresa. Marcelo, bom dia. A minha pergunta é em relação às empresas. Existe um perfil de empresa que tem adotado o vídeo currículo ou não? É uma tendência realmente de avaliação do mercado? Na verdade, está num processo inicial, tá certo? As empresas estão descobrindo o vídeo currículo como um meio muito interessante. Na verdade, é um certo atalho, porque você consegue perceber, no mínimo, a capacidade de se comunicar da pessoa, e isso é muito relevante, mas está no momento inicial. Algumas empresas de diferentes segmentos começam a adotar o vídeo currículo, né? Mas não existe necessariamente um segmento ou outro que está priorizando isso. Mas a tendência clara é aumentar, tá certo? Isso não quer dizer também que o currículo no papel vai ser deixado de lado e que a entrevista também vai ser deixada de lado. Como eu disse, é um atalho. Então, as empresas conseguem conhecer de uma maneira um pouco mais aprimorada, em um primeiro momento, o candidato, e isso é positivo para a empresa e positivo também para o candidato. Agora, no vídeo currículo, né, a gente edita essa informação que eu estou passando ou não? Tem que ser mesmo corrido? Boa, Elisandra. Então, aí tem um ponto importante que é, de novo, a naturalidade. Tem que ser natural, tá certo? Então, quando a edição do vídeo implica em corrigir erros, né, na gravação do vídeo, aí é evidente que, do outro lado, a pessoa vai entender que teve muito erro e faltou naturalidade. Então, nós vamos entender que, se o vídeo for corrido, tanto melhor. Mas pode ser que a pessoa divida o vídeo em blocos de informação. Então, fala da formação acadêmica, depois fala das experiências práticas num determinado segmento, né, de outras experiências em outro segmento, de cursos extracurriculares. Então ela pode dividir em blocos e fazer uma certa edição, não necessariamente porque ela interrompeu o vídeo por conta de erros, mas porque são blocos de informações distintos e isso tende a enriquecer. Inclusive ela pode sim fazer uma edição um pouquinho mais sofisticada, deixando ao lado do vídeo um espaço para informações. Aquela informação que ela diz, ela também pode colocar caracteres ou uma legenda, né? Ou até algumas logomarcas, alguns símbolos que representem aquela história que ela está contando. Tá ótimo, muito obrigada, viu, Marcelo, mais uma vez pelas suas informações e pela sua participação aqui com a gente. Bom dia.